Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar de novo sobre nacionalidade portuguesa. Se você já segue o canal, talvez você se pergunte, bom, se esse canal se chama Fazendo as Malas, Morar na Espanha, por que você vai falar de nacionalidade portuguesa? Bom, o objetivo nosso não é tirar o foco, nós vamos continuar falando da Espanha, nós ainda moramos na Espanha, apesar que pensamos mudar no futuro, e aí talvez a gente mude o canal, mude o nome do canal, enfim, isso a gente já vai ver. Mas o objetivo nosso ainda é falar sobre os costumes da Espanha, como é vir morar na Espanha e tudo mais. Porém, existem pessoas que não conseguiram tirar sua nacionalidade espanhola, mas têm ascendentes portugueses, e essa pode ser uma opção também. A pessoa tirar a nacionalidade portuguesa e ainda assim, se quer vir morar aqui na Espanha, ter a nacionalidade de um dos países membros da União Europeia ajuda. Por isso, o objetivo desse vídeo, ok? Faz uns dias a gente publicou um vídeo de introdução sobre o assunto e aí eu tive um bate-boca, entre aspas, com uma pessoa aí no canal, porque ele achava que eu era aí um sem vergonha que estava vendendo algo, que queria enganar as pessoas. Mas, bom, você que já conhece a gente já sabe que não é assim. Nós não oferecemos assessoria, nós não vendemos assessoria, não recomendamos assessoria. Por quê? Porque a maioria desses processos você mesmo pode fazer e a gente ensina você a fazer. Esse é o objetivo do vídeo. E no final, num dos comentários, a pessoa acabou dando a entender assim, então não entendo por que você ajuda as pessoas. Claro, muita gente não entende porque não tem a mentalidade essa, que existem pessoas que querem realmente ajudar. Bom, chega lá, chega de enrolação, vamos pro assunto. Nacionalidade portuguesa, e hoje nós vamos falar de nacionalidade portuguesa, que é a atribuição de nacionalidade para filhos de cidadãos portugueses, ok? Vamos lá. A quem se aplica? Essa modalidade, que é a atribuição para filhos de cidadãos portugueses, se aplica para menores de idade, nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe português. Mas também se aplica para maiores. Qual é a diferença aqui? Se aplica para maiores de idade, também nascidos no estrangeiro, também, claro, filhos de pai ou mãe portugueses, mas com uma ressalva. Se a pessoa que vai pedir a nacionalidade, porque é filho de pai ou mãe portuguesa, é maior de idade, ela precisa comprovar com a documentação que ela vai aportar que a filiação dela, ou seja, a paternidade ou a maternidade em relação ao cidadão português, dependendo do caso, se seu pai ou sua mãe é português, foi reconhecida na menoridade. Nós já vamos explicar melhor o que significa isso, pode parecer confuso, mas não é, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Porém, já adianto para vocês que é aí onde reside o maior dos problemas no caso de pessoas que não conseguiram a nacionalidade portuguesa por esse método, que é a filiação, ou melhor, a atribuição de nacionalidade para filhos de cidadãos portugueses, tá? Onde se apresenta a documentação para pedir a nacionalidade se você é filho menor ou maior de idade de um cidadão pai ou mãe português ou portuguesa. Bom, você tem algumas opções, tá? A primeira opção é você apresentar direto na Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa. Outra opção que você tem é no Espaço de Registro de Lisboa ou em qualquer conservatória de Portugal, a sua escolha. O que é uma conservatória, Marcos? Conservatória, dito de maneira simples, é mais ou menos o que são para nós no Brasil os cartórios, ok? Ou seja, você pode pedir a sua nacionalidade, a sua atribuição de nacionalidade por ser filho de cidadão ou cidadã portuguesa ou portuguesa, direto numa conservatória, num cartório de Portugal, a sua escolha. E você também pode fazer no Consulado de Portugal, responsável pela sua área de residência. Apesar que aqui cabe uma ressalva. Normalmente, os processos tramitados diretamente no consulado demoram muito mais, ok? Uma dica de ouro para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um fórum de cidadania portuguesa, de nacionalidade portuguesa, que é muito bom. Consulta aí, tá? Vai ser um dos primeiros links para você acessar. Você tem que pedir para entrar. Leva alguns dias para te darem autorização, porque tem muitos usuários nesse fórum. E antes de sair escrevendo, dá uma olhada, porque tem muita informação pronta. Muitos tópicos prontos de perguntas antigas que eles fixam como importantes, porque são interessantes. E pode ser a resposta à tua pergunta. E é interessante porque nesse fórum você consegue ver informações da atualidade, de quais são as conservatórias que estão despachando processos mais rápido, ok? Naturalmente isso oscila, porque às vezes algumas conservatórias recebem uma onda grande de processos e aí vai demorar um pouco mais, e outras se desafogam no meio do caminho, ok? Então consulta aí esse fórum de nacionalidade portuguesa e respeita as normas do fórum a fazer suas publicações, ok? Documentação para você pedir a atribuição da sua nacionalidade se você é filho ou filha de pai ou mãe portugueses. Primeiro documento, você precisa da certidão de nascimento do cidadão português, seu pai ou sua mãe, dependendo do caso.
ok? E um detalhe, se os pais forem casados, o casamento deve estar averbado. O que é a averbação do casamento? Bom, muitos cidadãos portugueses, por exemplo, saíram de Portugal, foram para o Brasil e se casaram com uma brasileira. Então imagina que esse é o caso, e você é filho desse matrimônio. Então você vai pedir a nacionalidade pelo seu pai, que é cidadão português. Só que ele se casou com uma brasileira aí no Brasil. Então Portugal não sabe desse casamento. Então na maioria dos casos você precisa pedir a averbação do casamento. Logo vamos falar de uma exceção, talvez há casos que não precisa, apesar que eu recomendo averbar, porque assim a situação do seu ascendente e de toda a linhagem vai estar atualizada em Portugal, ok? Então, primeira documentação, certidão de nascimento do cidadão português. Segundo documento, certidão de nascimento de quem está pedindo a nacionalidade. Então, se você é brasileiro, filho de pai ou mãe português, nasceu no Brasil, você tem a sua certidão de nascimento brasileira. Você precisa dessa certidão. Ela tem que ser a certidão integral, e ela precisa estar legalizada. Hoje em dia, o que se chama apostilada. No caso de cidadãos brasileiros, não precisa traduzir, porque o idioma é o mesmo. Então, não precisa da tradução do documento. Mas se você é de outro país, que o idioma oficial não é o português, ou seja, a sua certidão está emitida em outro idioma, você precisa, além de apostilar, você precisa traduzir a sua certidão de nascimento. E também é necessário o documento de identidade do requerente. Se você é brasileiro, o seu RG, ok? Agora, atenção! Voltamos a falar sobre a questão da afiliação comprovada na maternidade. Se você é maior de idade e vai pedir a nacionalidade portuguesa porque o seu pai ou sua mãe eram portugueses, a documentação que você apresenta, ela tem que comprovar que a afiliação sua com relação ao cidadão português, ou seja, a paternidade, se o seu pai é português, ou a maternidade, se sua mãe é portuguesa, ela se estabeleceu durante a sua maternidade. Vou dar alguns exemplos aqui. O principal exemplo é quem foi que declarou o seu nascimento, quem foi que foi ao cartório fazer a sua certidão de nascimento. Imaginemos que o seu pai é português. Normalmente, por tradição e por lógica, porque a mãe teve o bebê e está convalescente no hospital, se está recuperando no hospital, normalmente quem vai no cartório declarar o nascimento e fazer a certidão de nascimento é o pai. Então, se o pai é cidadão português, não vai haver problema nesse caso, porque se ele foi no cartório e ele declarou, sai na certidão. Foi o declarante, o pai. E como o pai é o cidadão português, já está estabelecida a paternidade na sua minoridade, porque ele foi, nada mais nasceu. Um dia ou 2 dias depois ele mesmo foi lá e fez a certidão de nascimento. Então, para Portugal entende, aqui está o reconhecimento da paternidade com o cidadão português. Agora imagine o contrário. Que a sua mãe é cidadã portuguesa e que ela estava no hospital. E quem foi fazer a declaração foi o seu pai, brasileiro, por exemplo. Então vai estar lá, foi declarante o pai. E para Portugal, então isso não estabelece por si a maternidade em relação à cidadã portuguesa, que é a sua mãe. Aí entra o problema. Normalmente, quando o declarante não é o cidadão português, o que vai comprovar a afiliação na maternidade? O casamento anterior ao seu nascimento. E é aqui que é o problema de muitas pessoas. Por isso que muitas vezes é necessário sim fazer a averbação do casamento. Imagine que o seu pai e sua mãe não estavam casados, ou melhor, estavam casados. O cidadão português era sua mãe, mas quem declarou o nascimento foi o seu pai, que era brasileiro. Então, nesse caso, sim ou sim. Primeiro você vai ter que averbar o casamento do seu pai português, numa conservatória de Portugal também, para depois tirar a nacionalidade, porque isso prova a filiação sua em relação ao seu pai português, à sua mãe portuguesa na maternidade. Ok? Se você não entendeu muito claro, revisa de novo esse pedacinho do vídeo, porque parece confuso, você vai ver, é confuso mesmo, mas depois que você vê outra vez, você vê que não é tão confuso assim, ok? Então esse é um exemplo. Agora, se quem declarou foi o cidadão português, perfeito. E se quem não declarou não foi, averba o casamento e perfeito também, não vai ter nenhum problema. Se quem declarou não foi o cidadão português, por exemplo, a mãe é portuguesa, quem declarou foi o pai, mas não estavam casados, aí, sinto muito, você vai ter que tentar provar documentalmente a questão da maternidade, o reconhecimento da maternidade. Sei lá, boletins escolares assinados pela mãe, e aí vai depender de que Portugal aceite essa prova documental de que a sua mãe reconheceu a sua maternidade na infância, ok? Custo desse procedimento, entre 175 e 250 euros, dependendo do caso. Tá? Cada caso é um caso, mas hoje é dia 21 de março, dia que eu gravei o vídeo, e o custo varia entre 175 e 200 euros. Como funciona o processo? Bem, o primeiro que você tem que fazer é escolher qual vai ser o meio pelo qual você vai tramitar o processo. Você vai fazer pelo consulado de Portugal, da sua região onde você mora? Você vai fazer por uma conservatória, um cartório de Portugal? Eu recomendo conservatória, porque costuma ser bem mais rápido que o consulado.
Logo, o que você precisa saber? Obter o endereço dessa conservatória e o telefone dessa conservatória. E entrar em contato com eles, para você pegar alguma informação, de algum detalhe de como eles querem fazer o processo. Normalmente, como funciona? Eles pedem que você junte a documentação, que você pague a taxa, que normalmente é feito ou pela internet ou mediante um ingresso em conta bancária, e aí você vai enviar por correio, para o endereço dessa conservatória, toda a documentação e o comprovante do pagamento da taxa. E aí é esperar. Tem casos de conservatórias que estão despachando documentos em 6 meses, 8 meses, algumas levam mais tempo, outras talvez podem levar menos tempo. Mas normalmente, hoje em dia, leva em torno de 8 meses, 9 meses para concluir um processo, ok? Somado o prazo do envio por correio e tudo mais. Agora, pergunta, e se você não é filho de português, mas sim neto, seu avô ou sua avó eram portugueses? Bom, ainda assim você pode tramitar a atribuição de nacionalidade para filhos de portugueses. Mas o que você vai ter que fazer? Primeiro você vai ter que tirar a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe, o que for filho ou filha do seu avô ou sua avó, cidadão português, e depois a sua. Lembrando que a preocupação com a maternidade reconhecida no nascimento vai estar nos dois processos, na hora que você tirar a nacionalidade do seu ascendente, do seu pai ou da sua mãe, e na sua. E aí talvez você vai ter que ver também se tem que averbar o casamento ou não, pela mesma questão, para comprovar que o reconhecimento da maternidade ou paternidade em relação ao cidadão português foi feito durante a maternidade, ok? Bom, isso é tudo sobre o assunto, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de visitar o Fórum de Nacionalidade Portuguesa, porque é muita ajuda, e não esquece de colaborar com o canal, você pode ser um apoiador do canal. Nós estamos fazendo muito conteúdo de qualidade, e nós damos esse conteúdo para vocês, por isso pedimos. Se você pode apoiar o canal, a gente agradece muito para que a gente possa continuar fazendo vídeos de qualidade para vocês. Um beijo, não esquece de se inscrever, de ativar as notificações, deixar o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!